Olá, bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos nesse lindo domingo, 1º de fevereiro, sejam bem-vindos ao meu canal As Orquídeas da Cidinha. É um prazer, gente, sempre que é possível, estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre o meu cultivo, sobre as minhas plantas, as minhas dificuldades e as minhas vitórias. Eu falo isso porque é o que eu desejo para vocês. Quem gosta de orquídeas sabe o quanto é prazeroso cuidar dessas plantas maravilhosas, mas também a gente de vez em quando passa alguns perrengues, né, em relação ao cultivo, principalmente quando a gente faz aí um cultivo, digamos assim, um cultivo caseiro, um cultivo onde você está plantando e cultivando as suas orquídeas, mas você está fazendo isso aqui no seu quintal, você não tem um orquidário com toda a estrutura para que não aconteça determinados problemas em relação a elas, tá? Problemas esses que eu vou estar citando com vocês aqui nesse vídeo. Eu espero, né, e peço que vocês fiquem até o final, que vocês curtam, comentem, compartilhem, que vocês se inscrevam no canal, peçam para outras pessoas também se inscreverem, isso vai me ajudar bastante, tá bom, gente? É muito interessante isso, porque a gente acaba muitas vezes aprendendo tanto com vocês, porque a gente faz aí os comentários, a gente conversa muitas vezes em outras redes e tal, e a gente acaba aí aprendendo bastante com vocês, tá? Bom, pessoal, a primeira coisa é a cobertura. O meu orquidário, ele é um orquidário 8x8, tá? Ele tem uma cobertura comum de Sombrite 70, que inclusive tem duas alturas de 70, tem duas ali, vocês podem ver, justamente por conta desse meião aqui pegar um sol excessivo. A minha mão tá aparecendo aqui, mas não tem problema, né? Então, para mostrar para vocês, aí nós colocamos no início esse tipo dessa madeira de eucalipto aqui como trava, para poder estar colocando em si, ou por cima, o sombrite. O que aconteceu? Desculpa, a chuva, olha lá, a chuva foi forte, a ventania forte, o pé de manga joga manga aqui em cima direto, vocês podem ver ali tem manga em cima do sombrite. Então aconteceu o seguinte, o sombrite, ele está todo estragado, além da madeira, ela foi emendada, ela está tendo essas quebras no meio. Em resumo, vou ter que tirar tudo isso e vou ter que fazer uma troca geral. O meu objetivo é colocar aí aquela lona própria, né? Aquele plástico difusor. Olha, parece que vai sair tudo, olha só. Colocar o plástico difusor, o próprio para a planta, né? Mas agora nesse mês que está começando, fevereiro, nós ainda temos aí muita chuva. Inclusive hoje a gente tem uma notificação já de bastante chuva à tarde, então isso daí vai fazer com que a gente tenha que atrasar aí geralmente a gente faz isso em março, né? Pessoal, sobre a chuva ela não é um problema para a orquídea, tá? A chuva, ela é bem-vinda, ela molha, ela limpa, ela deixa a planta com um vegetal bonito, ela traz os nutrientes próprios, né? A natureza, ela se encarrega de fazer o trabalho dela. O problema existe quando muitas vezes, ou na maioria das vezes, os nossos vasos de orquídeas, eles estão com um substrato que não é tão adequado para a quantidade de água que cai ali, ou seja, a água cai ali no vaso, mas aquela água, ela não é escoada, ou seja, ela não vai para baixo, ela não sai toda, ela vai ficando parada ali. Muitas vezes também esse substrato, ele já está vencido. O que é vencido? Esse substrato está ali há mais de 2 anos, esse substrato tem muito esfagno que vai concentrar a água, esse substrato está apodrecido, uma coisa que acontece muito, porque até ontem veio essa curiosidade, Cidinha, tem que trocar o substrato da orquídea? Gente, tem que trocar o substrato da orquídea.
Principalmente se for casca de pino, se for esfagno, você tem que trocar. Ele tem um tempo médio de duração que varia muito. Eu troco aí no máximo a cada 2 anos, tá? Então, voltando lá. O nosso problema, ele existe nesse aspecto. Quando a chuva é excessiva e quando o nosso vaso de orquídea ele não consegue escoar aquela água. Não conseguindo escoar aquela água mesma vai ficando parada, vai apodrecendo a raiz e vai ocasionando aí a proliferação de algumas doenças comuns nas orquídeas, como essas manchas que são fungos, algumas doenças um pouco mais severas, tipo a podridão negra, né? Que quando muitas vezes você percebe, a sua plantinha já está definhando. Outra coisa que começa a aparecer é isso aqui, gente, ó. Deixa eu ver se eu... Olha só. Isso aqui, gente, é cochonilha. Então eu percebi, depois de muito tempo aqui no meu orquidário, eu percebi essa semana a existência de alguns vasos com cochonilhas. E isso é complicado porque ela prolifera. Então o que eu faço? Eu já separei o vaso, vou procurar e vou fazer já a aplicação, né, de algum produto. Eu uso bastante o Colosso. E bastante não, eu uso o Colosso quando é necessário. E também, gente, é muito importante você vistoriar as suas plantas. Eu sempre falo isso para as pessoas que a gente conversa, para as pessoas que me seguem. Faça uma vistoria geral na sua planta, vê o que acontece com ela. A folha, ela já é um reflexo. A sua orquídea, aqui outra cheia de fungo. Está separada já também para ser cuidada hoje. Então, se a sua orquídea mostra alguma coisa diferente na folha, significa que tem algo errado na planta. Olha aqui, fungo. Olha a diferença. Olha a diferença quando a planta está saudável. Aqui outro problema, ó. Passeio de lesma por aqui, já cuidei, já tratei de cuidar da planta, já separei, já fiz todo o tratamento aqui, já tirei, né, a lesma, já fiz aí como a gente costuma dizer aqui no sítio, fiz uma catança danada e coloquei aí alguns produtos para controlar. Aqui nessa outra bancada, pessoal, olha. Aqui nessa outra bancada é onde eu tenho as catleias, tá? Para cultivo de catleias, eu dou bastante preferência para a brita. Aliás, quase em tudo já, gente, eu tô dando preferência para a brita. Ela me tira um pouco da dor de cabeça, daquele excesso de umidade. Então, vocês podem ver que... Deixa eu mostrar isso aqui para vocês. Ó, a planta, ela vai ficando, aqui ainda tem fungo um pouquinho, olha, mas isso aqui é mais fácil de controlar. Aqui você já tem uma outra planta que ela está num mix de brita com casca de pinos, tá? Olha só o enraizamento. Tá, pessoal? Então, outra coisa que é muito importante, gente, de eu estar falando com vocês, que eu faço, eu acho, na minha opinião, de uma pessoa que cuida de orquídea mais de uma forma caseira, sou uma dona de casa que cuida de orquídeas, uma coisa caseira que eu faço e eu gosto demais, gente, é tirar as plantas lá para fora, tá? Eu vou tiro 5, tiro 10, tiro 50, depende muito daquela disponibilidade de tempo que eu tenho. Tiro a planta. Lá fora, gente, eu faço essa vistoria e vou tratando vaso por vaso. Então lá eu coloco uma tesoura, lá eu coloco fungicida, lá eu coloco substrato novo, uma quantidade de substrato novo. Por quê? Porque ali eu vou fazendo as mudanças necessárias. Aqui, olha, todas em brita, ó, todas em brita. Olha só, gente. Interessante, né? Todas em brita. E vocês podem ver, pessoal, olha isso aqui. Olha só, a saúde da planta, né? Aqui a beleza, olha a brotação.
Uma coisa que eu gosto bastante, gente, o uso desses vasos, nós chamamos de vaso vazado, né? É uma coisa muito interessante. Uma menina precisando de replante, olha aqui. Então eu faço muito isso, né? Tirar a planta. E agora, gente, chegando em fevereiro, nós estamos aí às portas do inverno, né? A gente está à porta do inverno. Então, outra coisa que a gente tem que fazer é fazer os replantes que são possíveis serem feitos. Olha que brotação bonita. Olha aqui. Tá? Então, fazer todos os replantes que podem ser feitos, principalmente dendróbio, que vai florescer em setembro, outubro, por aí. Outra orquídea denfalta começando a florir já. Então, essas orquídeas que vão ter floração, você mais para o final do ano, você pode estar fazendo agora, então, o replantio delas. Gente, eu não me canso de olhar para essa dendróbio, ela é diferenciada, né? Essa dendróbio que ela floresce nessa época do ano. O nome dela é Sanderai. Ela já está florida aqui há mais de um mês. Tá, pessoal? Então, observar também, pensar também isso daí. A gente que tem já uma quantidade grande, mesmo sendo caseiro o nosso cultivo, e você sendo sozinha para cuidar, você tem que, além das coisas da casa que a gente faz, né? Você tem que também caminhar um passo à frente daquilo que geralmente vai acontecer, para que você não tenha muito imprevisto. Olha aqui, gente, mais uma aqui quebrada. Eu vou ter que fazer a troca geral. Então a gente costuma caminhar à frente do problema, do possível problema, para que a gente consiga estar revendo aí determinadas situações que possam estar acontecendo ali. Então, quando eu falo para vocês do inverno, do replante, de tudo aquilo que a gente tem que fazer, já é um processo natural, porque quando chega o outono, a gente não vai ficar mais fazendo replante. Eu pelo menos não faço replante na estação do outono. Eu não gosto de fazer, com salvas exceções aí quando é necessário. Fora isso, eu não faço replante. Aqui um clipe especial nas minhas Phalaenopsis. Olha só. Um cultivo aí que tá dando muito certo, elas gostaram demais desse lugar. Aqui uma experiência de uma orquídea que está sem a ponta, né? De uma Phalaenopsis que ficou sem a ponta, apodreceu. Aí eu coloquei ela aqui de cabeça para baixo no substrato, faço a rega constantemente, ela fica pendurada dentro de um pacotinho de tela, né? Com sombria, com esfagno, e coloco aqui farinha de osso e torta de mamona. Olha só, vocês conseguem ver aqui a raiz. Aqui, gente, uma estanhópia numa cestinha. Então essas coisas, essas experiências a gente vai fazendo para que a gente tenha aí resultado. Aqui são todas as orquídeas que estão em tratamento. Elas estão num cachepô justamente para aliviar um pouco o estresse da raiz encharcada, tá? São catleias que adoeceram o ano passado, ou eu tive que cortar, teve uma que caiu, quebrou toda. Então essas aqui, o que eu fiz? Eu coloquei em cachepô. Algumas delas, a maioria estava com bastante fungo, ou seja, o substrato venceu, estava velho. Então, antes de perder a planta, eu passei para o cachepô, porque elas gostam muito. Coloquei separadinho, onde pega uma boa claridade. Por quê? Porque as catleias, elas vão bem na claridade, né? Então, gente, é isso que eu queria estar mostrando para vocês, né? Aqui as minhas meninas pequenas, que continuam penduradas aqui, né? Elas continuam penduradas, continuam florindo, continuam sempre dando show, porque a orquídea pequena,
é um negócio à parte, né, gente? A gente fica tão feliz porque a gente julga muitas vezes que a orquídea não é capacitada para a floração. Olha só o tamanho. Essa menina aqui, ela é adulta e floresce já há uns 2, 3 anos. Ali uma valqueriana, que é outra que você tem que tomar muito cuidado. Aqui na minha região, a valqueriana, ela é uma orquídea que ela fica muito fragilizada. Eu já tive várias, perdi algumas e estou aí tentando fazer o cultivo de outras, né? Não sei se vai dar muito certo. Aqui todas são plantinhas pequenas, algumas ideias que eu estou tendo, algumas plantas que eu estou tentando recuperar também. Aqui, gente, tá no chão, não, tá num plástico, mas eu vou tirar agora. Eu coloquei aqui justamente para acomodar aqui a bancada, né? Vocês podem ver que eu ganhei um espaço ali, ó. Esse espaço que eu ganhei é o espaço que eu vou colocar mais algumas. E eu separei tudo aqui em cíclia. Aqui são encíclias até aqui. Até aqui, ó. Essa aqui é uma encíclia botiana. Até essa fileira aqui é encíclia. Daqui para cá tem algumas outras orquídeas, oncídiums, tem algumas outras orquídeas pequenas, tem algumas orquídeas mini, tem algumas orquídeas, tem a driadela ali. Do lado de lá, então, tem algumas catacétums. Então, desse lado aqui eu coloquei essas. Ali, daquele lado de lá, ali, ó, todas elas são bulbophyllums. Lá na parede, todas são oncídiums na tela. E do outro lado ali são dendróbiums e são catleias e algumas outras espécies que precisam de mais claridade. Certo, pessoal? Então falamos um pouco aí sobre a condição do nosso cultivo, como ele é feito, como eu faço, como é um pouco do meu dia a dia em relação ao cultivo das minhas orquídeas. Obrigada, pessoal!